Aí agora foi, né? Acho que foi. Boa. Não sei para onde que vai, mas tá gravando em algum lugar. Assim, Ah, registrado vai A dar. gente encontra essa parte vamos aí. embora. Depois, achar depois é um pequeno detalhe. O negócio é estar gravando. Bom, vamos lá. Boa noite para todo mundo. Eu acho que tem algumas pessoas novas, né, na reunião. Então sejam bem-vindas às discussões, né, do nosso grupo, do Simple. Essa é a primeira reunião do nosso Journal Club do semestre. E fiquem bem à vontade aí para abrir a câmera, fazer comentário. Hoje, né, eu vou tentar mediar um pouquinho o assunto, né? Não é tão fácil, é um assunto meio árido, eu diria, e o capítulo às vezes mais confunde do que ajuda, mas a ideia é que vocês alimentem também a discussão, que a gente possa fazer uma troca legal, tá? Então fiquem totalmente à vontade, a gente costuma ser bem informal, então acho que dá para a gente trocar bastante ideia aqui. Então vamos começar do começo, né? Do título do capítulo. Então, o capítulo 10 do livro Sports Injury Research, que fala de estatística em estudos etiológicos, né? Acho que alguém tem algum comentário inicial do que achou do capítulo? Se achou fácil de entender, difícil, confuso, né? Em muitos pontos, eu achei bem confuso. E aí, com base nisso, a gente pode iniciar a discussão. Alguém tem alguma coisa? Achou fácil, difícil? Entendeu, não entendeu? Bicho, pra mim assim começou bem. Aí depois começou a ficar uma confusão e a última parte, ali o último tópico, eu falei, bicho, ficou muito confuso. Aí não sei se também é porque eu já tava cansada da leitura, né? De tentar entender tudo ali. Aí foi um pouco cansativo pra mim. Eu achei que foi um Sim. dos mais confusos até agora que a gente leu no livro, né? Ele é um livro que tem bastante tópico que é mais fácil de entender, que ele escreve de uma forma bem tranquila. E até os outros tópicos de estatística mesmo, mas esse acho que ficou um pouco difícil. Ele é bem sucinto, mas ele ficou mais difícil de entender. Eu também achei. Ele começa a misturar um monte de coisa, ele fala do intervalo de confiança, coloca bootstrapping, depois fala do DAG e por aí vai, né? De mediação, enfim. Mais alguma coisa? Cara, foi, eu acho que essa sensação é comum, mas a minha percepção é que ele não se dá ao luxo de explicar o que ele está colocando no capítulo. Quando você pega outros capítulos do livro, ele explica bem o conceito da coisa e como ele se constrói e onde ele se aplica. Aqui ficou uma ideia muito vaga. Por exemplo, abordagem bootstrap. Beleza, eu te dei um exemplo. É isso. Se liga nas coisas que parecem com isso. Ele, até mesmo no propósito que ele traz o propósito de não te explicar nada. Eu separei aqui apenas de trazer o que se mostra de análise estatística um pouco mais sofisticada no estudo de realmente estudar lesões esportivas, mas ele não fala, por exemplo, o que é essa estatística sofisticada. Ele te mostra os erros, certos defeitos e o que é comum de aparecer. E é isso. Pelo menos eu entendi que eles se mantiveram muito nesse propósito e esqueceram de explicar certas coisas e tornar mais didático. Também Boa. achei e fiquei até com o pensamento de propor, assim, se vocês toparem depois, da gente ir tentando com outros artigos explicando esses conceitos, sabe? Ah, lembra aquele conceito que a gente viu, aquele tipo de distribuição? Ó, tá aqui nesse estudo, aparece bem, para a gente tentar exemplificar um pouco melhor com coisas que a gente vivencia, ou mesmo, né, nos próximos artigos, se começar a aparecer, teve algum exemplo que ele deu que eu me lembrei de algum artigo, daquele artigo de futebol que a gente comentou, né, sobre falar sobre os times e não sobre indivíduos, né? Então, tentar achar
artigos que exemplifiquem, assim, porque para mim também ficou tudo bem que assim, estatística ainda é grego, nesse caso, estatística um pouco mais avançada, né? Ficou pior ainda, mas eu acho que trazendo para o exemplo vai ajudar. Então, se a gente conseguir fazer isso, não sei o que vocês acham. A gente pode pensar, de repente, pegar alguns artigos mais, não metodológicos, né, mas que usam esses métodos, né, para a gente poder discutir um pouco mais na prática como que funciona a análise, né, como interpretar, que às vezes é algo meio árido, né? Você só vomitar o método e não contar muito bem como é que funciona, como é que você interpreta. Sai os números todos lá, mas a gente não consegue interpretar. Muito bem, vamos lá. Algum comentário a mais? Fiquem ligados que... Quem ia falar? Perdão. Pode falar. Vai lá, Pedrão. É que... Vai lá, Haru. Harumi. Pode falar. Prima das damas, vai. Não, eu ia só comentar, gente, que eu comecei a estudar um pouquinho essas análises, a parte do bootstrapping. Realmente eu nunca cheguei a rodar aqui. A Gi, minha moto, chegou a dar umas aulas a respeito, mas eu nunca fiz. E aí eu saí da parte do bootstrapping ali do comecinho, que eu estava bem confusa, porque não é uma análise comum, para mim, pelo menos. E aí eu fui chegando na parte da DAG, e a DAG eu tenho um pouco mais de conhecimento, que eu publiquei no ano passado um artigo. Eu não sou da área do esporte, então eu trabalho com ombro, pessoas com dor crônica, mas eu fiz em colaboração com o Rafa, a gente fez uma análise secundária e utilizou as DAGs para avaliar o mecanismo causal. Então, a gente fez uma análise de mediação-moderação. Então, qualquer coisa, se vocês quiserem dar uma olhadinha como ficou, eu compartilho o artigo com vocês, porque aí tem lá, ele vem de um RCT, né, que foi do meu doutorado, e aí é uma análise secundária. Então, tem explicando quais foram os mediadores e moderadores que a gente utilizou para análise. Acho que fica um pouco mais claro. Pô, legal. Se puder compartilhar, depois coloca no grupo pra gente lá. Compartilha. Pode até ser um artigo pra gente discutir. Mando sim. Pedrão, alguma coisa? Sim, que o artigo, ele, como eu disse, ele não se dá ao luxo de explicar certas coisas. Assim como ele só é um artigo entre, vamos dizer assim, medidas absolutas e medidas baseadas em certeza, por exemplo. Isso também vai pegar um pouquinho hoje. Uhum. Mas você entendeu essa parte ou não? Cara, eu entendi, certo? Porque assim, o número absoluto, ele é aquele número que, em tese, ele resume, vamos dizer assim, uma porcentagem apenas, ou uma média de notas que você tira durante um ano, ele é um número bem absoluto. Ele é aquilo e acabou. Agora, ele vai pegar, por exemplo, quando a gente fala, já estamos entrando, né? Mas eu entendi o conceito da coisa sobre separar bem, como o absoluto ele é muito pouco e o incerteza ele depende de muita variável, e se ele é dependente, independente das coisas. Então, ramificar os conhecimentos. Vamos continuar. Beleza. Bom, vamos avançar então. Uma última coisa aqui, eu acho que, Ana, pensando no que a gente está tentando estruturar depois que acabar os capítulos de livro, né? Porque a gente está fazendo quinzenal capítulo de livro e artigo, né? Só que está próximo de acabar esse semestre os capítulos de livro, então a gente está pensando na próxima estratégia. Porque também parte do mestrado da Ana vai ser essa questão de disseminação e implementação, né? Então, talvez, Ana, a gente possa fazer para o próximo semestre tópicos de estatística, que eu acho que isso vai ser bem, bem benéfico para todo o grupo, né? E para outras pessoas também. Porque, querendo ou não, o nosso grupo trabalha com outros tipos de análises que muita gente está vindo fazer agora. E o Luiz, que domina bem isso, tá? Eu acho que pode ser deixar isso anotadinho para semestre que vem a gente retomar dessa forma. Não sei o que vocês acham. É uma boa, até para a gente fazer, de repente, o quinzenal, né? Trocar pelo livro. Isso. Beleza. Vamos lá, então. Vamos começar do começo. Então, os autores fazem uma breve introdução, né? Falando um pouquinho da pesquisa etiológica, qual que é o objetivo, né, da pesquisa etiológica.
que seria determinar a causa das doenças, né? E acho que aí muito baseado naquele modelo da sequência de prevenção, dos 4 passos da prevenção que a gente já viu em outras discussões. Ele fala que na área esportiva o primeiro passo seria a gente investigar a frequência de lesões em um grupo, né? E também comparar os padrões de lesão entre diferentes grupos. Aí tem um ponto importante que ele toca, né? Que muitas vezes a gente não se atenta. Eu acho que até no dia a dia, quando a gente vai falar ou comparar taxas de lesão entre grupos ou diferentes modalidades, que é você fazer uma estimativa só com base numa medida pontual, né? Sem considerar uma taxa. E aí o que ele fala é que a utilização das taxas de lesão permitiriam comparações ali causais um pouco mais interessantes e menos enviesadas. Porém, nem sempre esses dados estão disponíveis, né? E aí acaba que a gente fica com uma medida um pouco mais viesada ou incerta, né? Com um nível maior de incerteza atrelada a ela. E aí a gente vai para o primeiro tópico, que tem, na verdade, uma pergunta, né? Algumas lesões ocorrem mais frequentemente, ele fala, algumas lesões ocorrem mais frequentemente que outras. Será que isso de fato ocorre ou que a gente observa é fruto do acaso, né? Nesse tópico, basicamente o que ele fala é que muitas vezes a gente usa as medidas só baseadas no numerador, né? Então, dados, ele fala numerator only data, né? Que a gente só usa os dados baseados no numerador, sem considerar um denominador embaixo, que seria o controle da exposição, frente àquela frequência de lesões que a gente observou. Então, por exemplo, se a gente falar qual grupo teve mais lesão? O que teve 3 lesões ou o que teve 10 lesões? Todo mundo vai falar o que teve 10 lesões. Agora, se você considerar a exposição, fala que foram 10 lesões em 1.000 exposições, ou foram 3 lesões em, sei lá, 10.000, não, sei lá, 3 em 10 exposições, muda um pouquinho o panorama, né? Aí mesmo que o 3 seja um número menor do que o 10, como o denominador ali é diferente, bem menor, o 3 teria ali um significado maior, né? Representaria ali sei lá, se eu posso falar, um burden maior de lesões, nesse caso. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Só um comentário, mas eu acho que quando esse livro escrito, eu acho que isso a gente vem vendo mais, né, as taxas sendo reportadas de lesão, pelo menos na área da corrida, né? Então eu acho que esse panorama mudou um pouquinho de lá para cá, né? Tem uns 10, 12 anos que foi escrito. Então eu acho que deu uma mudada, o que é ótimo, porque a gente consegue fazer mais inferências, né? E reportar de fato esse burden aí. Temos nosso chefe, pai. E agora já vou... Pode falar, Luiz, vai lá. E aí, pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Então tá bom. Chefe nada aqui. Eu sou quem manda aqui, pô. Eu só sou mandado por vocês aí. Harumi? Gente, eu tô me descobrindo aqui ainda, calma. É novo, gente. Às vezes eu clico, então tá tudo bem. Tá bom, tranquilo. Luiz, quer falar alguma coisa? Não? Então vamos seguir, então. Então já vou aproveitar, já vou citar o chefe, né? Que isso que a gente estava falando, eu nunca esqueço de uma aula que eu tive com ele, com o Luiz, no aprimoramento do meu ano de residência, que ele fez a diferenciação, quando a gente fala de incidência de proporção, né? Ou da densidade de incidência, que a gente considera a exposição, né? Tem um denominador junto com o numerador, ele não é uma frequência de lesões absoluta. Então a gente tem esse controle pelo tempo de exposição que os atletas tiveram, com isso você consegue fazer uma medida um pouco mais fidedigna, uma comparação mais fidedigna, é isso que os autores trazem. E aí tem um ponto a mais que eles colocam, que além de você fazer o controle da exposição, para você ter essa medida da taxa de lesão, né? Isso só te dá uma medida central ali, mas não te dá uma incerteza atrelada àquela estimativa, né? O que é um problema também.
Porque se você não tem a incerteza atrelada àquela estimativa, você não consegue saber se de fato, na população, aquele resultado que você se encontrou se reproduziria, ou se é simplesmente fruto do acaso, aquele resultado que a gente encontrou numa amostra. Beleza? Tudo bem esse ponto? Ficou meio confuso? Aí, acho que o primeiro tópico, eu acho que era isso que ele fala. Né? Não, ele já fala mais coisa aqui. Que aí começa a complicar. Que ele coloca que o grande desafio, aí, nesse sentido de você conseguir estimar essa medida de incerteza, no caso da área esportiva, né, quando você trabalha com essas taxas de lesão, o desafio é que muitas vezes os eventos eles são dependentes, né? Então, se você pega, por exemplo, um estudo de epidemiologia clássica, onde o desfecho vai ser morte, o cara vai morrer uma vez só. Mas na área esportiva, o que acontece é que tem a possibilidade do cara ter um evento recorrente. Então, dentro do mesmo período ali que você está observando aquele atleta, ele pode se machucar mais de uma vez. E aí você poderia contar 2 lesões, só que essas 2 lesões, elas não são... você não pode considerar isso de forma independente, né? Porque uma teria influência sobre a outra. E aí que está o desafio de você estimar a incerteza, porque sempre que você vai estimar essa medida de incerteza, que no caso ele propõe um intervalo de confiança, espera-se que os eventos sejam independentes. E aí, nesse caso que tem independência, aí você tem que fazer uma análise um pouco mais... Na verdade, você tem que criar alternativas ali para ter uma medida um pouco mais fidedigna, né? Acho que é isso que ele coloca em suma. E aí ele propõe o bootstrapping. Luiz, eu vou dar um pitaco aqui, se eu estiver errado, você vai me corrigindo aí, tá? Nesse caso, o que eu entendi da utilização do bootstrapping para você estimar o intervalo de confiança é para você mudar um pouquinho a distribuição da variável, né? Então, quando você vai estimar um intervalo de confiança, sempre que você vai estimar o intervalo de confiança, assim, a fórmula geral ela é a mesma, só que ela muda de acordo com a distribuição da variável que você está tentando estimar o intervalo. E quando essa variável tem distribuição normal, o cálculo ele é muito mais fácil de ser feito, né? Então, um procedimento que a gente pode utilizar é o bootstrapping, como uma forma de você pegar uma variável que não tem a distribuição normal, você transforma ela, né, ou aproxima ela da distribuição normal para poder estimar um intervalo de confiança de uma maneira um pouco mais tranquila. Seria isso? Cara, eu posso explicar isso do meu ponto de vista, mas antes, você sabe indicar onde no texto tá? Só para eu ler nas palavras do texto, o que ele quis dizer com bootstrap? Tá no primeiro tópico ainda, que ele fala esse do some injuries occur more often than others. Sim. Aí, deixa eu descer aqui que eu preciso pegar exatamente onde tá. Eu fiz um resuminho. Tá na página 126. Acho que é 126. No segundo parágrafo, é isso? É o segundo parágrafo da página, né? Tem um textinho que é o final de um parágrafo da página anterior, e nesse segundo. Eu acho que é aqui que tá. Depois no último parágrafo ele continua. Tá, então vamos lá. Ó, eu acho que houve uma confusão na hora da leitura do texto mesmo. Sim, eu concordo que eu acho que ele não está claro. Então, o que acontece? São 2 desafios diferentes, eu acredito, que estão acontecendo aqui. O primeiro é que
De fato, quando a gente está falando de lesões, principalmente que ocorreram depois da primeira, elas são dependentes, há uma alta probabilidade delas serem dependentes. Agora, o que acontece? Você pode calcular o intervalo de confiança de uma estimativa sabendo que ela é dependente de outra e mostrar essa dependência, ou você pode corrigir a dependência e calcular o intervalo de confiança em cima da estimativa já corrigida. Isso é uma coisa, né? O bootstrapping, ele vem com outra coisa. E por que ele corrige outra coisa? Porque o bootstrapping, ele vai trabalhar com a média, ele não vai trabalhar com a distribuição do dado bruto, ele vai trabalhar com a média do dado, né? Já vou contar como que ele faz isso, mas a questão é, se essa média ainda for dependente, o bootstrapping vai gerar médias dependentes. Entendeu? Então, se você quiser usar o bootstrapping para calcular médias independentes de um evento e outro, primeiro você vai ter que fazer uma técnica que tira a dependência. Por exemplo, a dependência não precisa ser de uma lesão e outra, tá? Então, por exemplo, vamos supor que a gente está falando de eventos repetidos de uma lesão. As observações repetidas, o cara tendo lesão ou não, porque para você saber se o cara se lesionou ou não, você precisa de um indicador, 0 e 1. Então, vamos supor que você só vai acompanhar o cara até ele ter a primeira lesão. Então, quando o cara virar 1, você para de observar ele. De qualquer maneira, você fez isso, sei lá, semanalmente por um ano. Caraca, tem dado pra caramba. Agora, cada linha de tempo vai gerar uma dependência de um mesmo indivíduo, porque o mesmo indivíduo vai ter uma linha para cada tempo, né? Então a média de mensurações, né? E quando eu digo a média, eu estou falando da média de proporção mesmo, de probabilidade, ela é dependente, né, daquele mesmo indivíduo. Então, quando eu vou comparar com outro indivíduo, eu preciso pesar essas médias para a variabilidade existente intramedidas, né? Intramedidas que eu quero dizer é intra, ou seja, da mesma pessoa. Isso é uma coisa. Se eu simplesmente aplicar o bootstrapping sem pensar nessa correção, ele vai me gerar médias dependentes, sem sombra de dúvida. Porque o que o bootstrapping faz? O bootstrapping nada mais é do que uma média, do que uma técnica, de amostragem. Então o bootstrapping, só que ele faz a amostragem com replacement, né? Normalmente, quando você faz, por exemplo, para quem gosta de trabalhar com amostragem, quando você faz, por exemplo, uma amostragem por densidade de função, você normalmente faz ela sem replacement. No caso do bootstrapping, ele faz com replacement. Então ele faz assim, você tem os dados lá, ele está interessado na média, e ele quer gerar um artefato para ver se a distribuição das médias, né, como que se comporta, né, na verdade, a distribuição das médias, e não da variável, né? Então você pode ter uma variável que não tem distribuição normal, e é aí que eu acho que ele estava querendo entrar aqui. Então não é o desafio de calcular a incerteza por causa da dependência, é um outro desafio de calcular a incerteza de um dado que possivelmente não vai ter distribuição normal. Que é o caso, por exemplo, de severidade de lesão. Então, por exemplo, se a gente está falando de gravidade de lesão, né? Aí eu vou perguntar, eu vou usar um de vocês aí. Pedro, faz tempo que a gente não conversa, eu vou usar você. Se eu perguntar para você assim, ó, na maioria dos casos de um time ou de uma população de atletas, né? Se eu pegar essa população de atletas que está lesionada, a grande maioria deles vai ter uma severidade leve, média ou alta de lesão. O que você acha? Putz. A maioria, tá? Eu disse a maioria. A maioria? Cara... Pense em UTI. Por exemplo, quando você está montando uma UTI, né? Você vê lá a população, uma UTI fala assim, você vê lá a população e você assume que quando as pessoas ficarem doentes, poucas pessoas vão precisar de um serviço tão especializado como a UTI, certo? Exatamente. Vamos pegar esse exemplo e trazer para o esporte. Então, agora, uma população de atletas lesionados. A maioria deles vai ter uma severidade leve, média ou alta? Leve. A maioria vai ter uma severidade leve. Então, é um dado que a gente chama que ele é altamente desviado à direita. Altamente desviado à direita. Ele começa com uma puta de uma massa e depois ele cai, né? E aí, vamos supor que a gente está falando de uma severidade de lesão de um dado contínuo. E aí você fala assim, poxa, como é que eu vou fazer agora? Porque se eu for calcular a incerteza disso, assumindo que esse dado é normal,
essa incerteza vai ser aqueles intervalos de confiança que tem um intervalo pequenininho no começo, a média, e depois um bagulho infinito para lá. O que a gente não espera, né? Normalmente a gente espera que, tudo bem, não precisa ser exatamente o mesmo, mas que os bounds do intervalo de confiança fiquem ali numa distância muito parecida quando a gente está falando da média para o menos e da média para o mais, né? Assim, pelo menos na maioria das vezes a gente está esperando alguma coisa assim. Então, o que o bootstrapping faz? O bootstrapping fala o seguinte, nós vamos usar a teoria do limite central para resolver essa parada. Então, a teoria do limite central, ela fala o seguinte, se eu repetisse, né, vamos dizer assim, várias vezes aquele mesmo estudo, tirasse a média de todos eles, a distribuição das médias teria distribuição normal, mesmo que o dado bruto não tenha. Essa é toda a base da estatística frequentista. Toda a base da estatística frequentista é sobre essa teoria, tá? Então, o que o bootstrapping faz? Fala assim, bom, já que esse fenômeno acontece, o que eu vou fazer? Eu vou simular vários estudos. Como é que ele faz? Ele pega a população original e ele vai aleatoriamente escolhendo casos do mesmo tamanho da população. Então, vamos supor que você tem uma população de 100 pessoas. Ele vai montar uma nova distribuição de 100 pessoas, buscando esses casos do dado original, mas com replacement. Ou seja, o João, ele pode entrar 2 vezes nessa. O João não existe 2 vezes no original, mas no bootstrapping ele pode contar 2 vezes. Ou mais, né? Então, se você fizer isso várias vezes, até a gente convergir a distribuição. O que significa convergir a distribuição? Significa que você explorou, porque vai ter hora que essa nova distribuição que eu gerei, essa nova média que eu gerei, ela vai estar muito próxima de um extremo, vai ter hora que ela vai estar muito próxima de outro, vai ter hora que ela vai estar no meio, vai ter hora que ela está próxima da média, mas a maioria dessas distribuições vai gerar uma média próximo da média populacional. Essa é a ideia. Então, ela acaba desenhando um shape aproximadamente normal de distribuição das médias. Então, é a distribuição das médias, né? E aí, agora, com uma distribuição das médias das amostras criadas através de bootstrapping, eu calculo o intervalo de confiança. Sacou? Então, isso é o que o bootstrapping faz. O bootstrapping é uma técnica para que eu consiga calcular uma incerteza em cima de uma distribuição, de uma estimativa sumarizada, né? Mas, vamos dizer assim, corrigindo isso quando a distribuição original não tem a distribuição normal. Agora deu a luz. Eu vi a luz no assim, final. Agora. A primeira vez que a gente ouve essas coisas parece meio louco, né? Porque a primeira vez que eu ouvi o negócio do bootstrap, cara, eu falei assim, mano, isso aqui é cheating. Tipo, a galera tá roubando, velho. Isso aqui não pode acontecer. Hack da vida, né? Exato. Hackeando a vida. Mas a primeira vez que eu ouvi sobre bootstrap, eu não tinha um conhecimento tão a fundo de teoria do limite central. Então, assim, para quem está um pouco incomodado com isso, eu compartilho desse incômodo quando eu aprendi também. E aí a minha dica é, primeiro, lê o masterclass que a gente publicou de intervalo de confiança, que esse masterclass eu explico essas paradas aí, lá. E se você quiser se aprofundar um pouco mais, tenta ler um pouco de texto teórico mesmo, sobre a teoria do limite central. E aí essa técnica de bootstrap vai ficar mais palatável, mais clara quando o entendimento dessas questões ficarem mais claras também. Então, de certa forma, o Bootstrap ele vai entregar para a gente os dados que a gente vai utilizar para criar uma estimativa de incerteza, seja por um intervalo de confiança ou algum tipo de outro dado, porque ele já vai dar todas as médias. Tipo, ele vai dar um dado que eu vou poder utilizar em outro cálculo, por exemplo. Deixa eu ver se... Eu acho que eu não entendi 100% o teu raciocínio. Ok. Por exemplo, não, mas eu acho... Mas espera aí, eu vou explicar de novo que eu acho que vai clarear para você. Eu acho que não.
Porque para cada estimativa que você quer fazer, você tem que fazer um bootstrap. Então, ele não vai gerar uma população na qual essa população você vai calcular qualquer coisa. Você vai fazer um bootstrapping para cada média que você pensar. Então, por exemplo, assim, eu quero calcular uma média de idade. Idade é um exemplo ruim, porque idade normalmente... severidade de lesão, vai. Eu quero calcular média, mas eu quero calcular média, não quero mediana, eu quero calcular média, velho. E eu quero ter essa estimativa com intervalo de confiança. Beleza. Então, para essa média, você vai fazer o bootstrap. Aí você fala assim, não, mas agora eu tenho uma mensuração aqui que é de dor. Então, se eu gerei o bootstrapping das médias de severidade, eu posso usar aquilo para... Não, não pode, porque ele gerou uma população de médias de severidade. Ele não gerou uma população de qualquer médias. Ele gerou uma população de médias de severidade, entendeu? Entendi. Era isso mesmo que estava na minha cabeça. Era esse o raciocínio. Em questão de não da qualidade do grupo, certo? Mas o que ele provém desse grupo, que é a média. Então, essa média você vai pegar e jogar no intervalo de confiança. Ou então, agora eu vou extrapolar também para o intervalo bayesiano, essa média produzida, ou é só para um intervalo de confiança? Um cálculo comum, assim? Não, o bootstrap é uma técnica frequentista, tanto é que ele usa como teoria a teoria do limite central. Então ele é uma técnica frequentista, mas é uma técnica frequentista de amostragem. Legal, bacana. E veja que, então, ele trouxe o dado para um nível superior, porque agora a gente não está falando do dado, a gente está falando das médias do dado, certo? A abordagem bayesiana, não. A abordagem bayesiana, ela trata a probabilidade no próprio dado. Entendi. Tá? Então não são a mesma coisa, não. Beleza. Tá? Boa, obrigado, Luiz. Vamos seguir, pessoal. Para terminar esse tópico, ele coloca um segundo problema, né? Que ele chama de clustering, que muitas vezes acontece dentro dos estudos na área de lesões no esporte. Esse efeito de clustering, eu acho que eu posso chamar de efeito aninhado também, Luiz? Né? A mesma coisa, que seria, por exemplo, assim, você quer comparar taxas de lesão entre várias equipes, só que essas equipes pertencem a clubes diferentes. Então, se você encontra uma diferença, você não consegue dizer se o efeito é da equipe ou se é do clube, porque um efeito está dentro do outro, né? E aí você teria que usar alguma estratégia para poder mostrar isso para o modelo quando você for rodar a análise. E aí ele dá duas alternativas para a gente. Trabalha só com efeito fixo, e aí você inclui a variável como covariante no modelo, né? Ou você mostrar para o modelo que seria um efeito, ou trabalhar com efeito aleatório, né? Eu não vou me arriscar a explicar a diferença das duas coisas, mas basicamente o que ele fala é que se você optar por trabalhar com efeito fixo, é porque você vai estar interessado ali na diferença entre as médias que é dado para cada nível da covariante, né? Então você vai encontrar uma média, uma estimativa de lesão para cada grupo daquela variável. Você está interessado na diferença entre elas e só na diferença que você encontrou naquela amostra, mas não extrapolar aquilo para uma população como um todo. Ao passo que se você está trabalhando com efeito aleatório, você não vai estar interessado nas médias ali que você encontrou, mas sim extrapolar depois o resultado para a população. Eu entendi isso dessa parte, mas eu achei bem confuso também. Cheguei a entender modelagem de efeito fixo, mas o aleatório eu não consegui compreender. Esse efeito fixo, efeito aleatório, o nome aleatório não quer dizer o aleatório que a gente usa, né? Então, infelizmente, que para o modelo faz sentido chamar aleatório, mas não é o aleatório que a gente fala de aleatorizar a amostra, nem nada disso, né? Mas, basicamente, o que ele está falando é que esse tipo de modelo é o modelo misto, né? Todo modelo por que chama modelo misto, né? Porque ele mistura efeito fixo com efeito aleatório. Então, o que é o efeito fixo? O efeito fixo é aquele efeito que eu declaro no modelo. Então, quando eu declaro ele vai me dar
uma estimativa, um regression coefficient para aquela variável. O que eu jogo no random, ele não estima um coeficiente, ele ajusta pela variância, né? E como ele ajusta pela variância, se eu conseguir, como é que fala? Predizer esse dado, né? Utilizando o efeito randômico, é como se eu tivesse uma linha de equação, por exemplo, para cada grupo, para cada time que eu coloquei no efeito randômico, né? Isso se você colocar no efeito randômico, porque não há necessidade também de colocar lá se você tem muitos dados. Então, normalmente o que a gente coloca em efeito randômico é quando, no efeito aleatório, né? É quando a gente não tem poder suficiente para colocar no efeito fixo. Basicamente é isso, né? Mas assim, explicando, o jeito mais fácil de explicar o que é o efeito randômico é o seguinte: imagina que eu vou gerar uma linha de regressão. Imagina que eu vou gerar uma equação de regressão, né? E essa equação de regressão ela tem um intercept, correto? O que é o intercept? O intercept é onde a reta da linha linear, por exemplo, de regressão, está encostando no eixo y, né? O intercept é isso. Então, o intercept pode ser mais alto, mais baixo, ou, em outras palavras, ele é meio que o valor de baseline da variável que você está, da variável dependente do seu modelo. Basicamente é isso. Aí o que acontece? Você pode, vamos supor que você tem vários indivíduos no estudo, né? E esses indivíduos têm medidas repetidas. Esses indivíduos têm 5 medidas cada um, sei lá. Você fala assim, poxa, cada indivíduo é como se fosse um grupo, né? Porque você fala assim, é como se fosse um cluster. Porque será que o efeito, então, né, que nem o Luiz estava explicando, será que o efeito que eu vou encontrar é o efeito de um indivíduo, que o efeito é tão grande que dominou tudo, mas na verdade todos os outros indivíduos não têm aquele efeito? Ou será que de fato o efeito ele condiz com a média dos efeitos entre todos os indivíduos, né? A gente não sabe, a gente precisaria ajustar para isso. Então o que a gente faz? Normalmente, né, então, por exemplo, mesmo que seja um estudo grande, a gente tem muitos indivíduos. Então, colocar uma variável indicadora de, sei lá, 500 mil indivíduos declarada no modelo, você imagina o modelo gerar um regression coefficient para cada cara, para cada pessoa no estudo. Quer dizer, o modelo ia ficar inviável de rodar. Então, o que você faz? Você coloca ele no efeito randômico, porque aí ele não vai gerar um regression coefficient para cada um. Mas ele gera um intercept para cada um. Isso ele gera. Então é como se cada indivíduo tivesse um ponto de início, vamos dizer assim, diferente no intercept. É como se eu tivesse uma linha de regressão para cada indivíduo. E o que o modelo me traz é a linha ponderada, é a média da linha de regressão. Basicamente é isso que ele faz. Sem precisar me trazer um regression coefficient, né, sem contar o intercept, mas sem precisar trazer um regression coefficient para cada indivíduo do estudo, o que deixaria o modelo muito complexo e basicamente inviável, né? Agora, vamos supor que a gente tem um problema de clustering em equipes, né? Mas vamos supor que eu tenho assim, na verdade eu tenho duas equipes de corredores. As equipes são gigantes. Em uma eu tenho 1.000 e na outra eu tenho 15 mil. Caraca, mas são duas equipes só. Se são duas equipes e eu quero ajustar para essas duas equipes, cara, são duas. Então eu consigo declarar isso no efeito fixo, eu não preciso do aleatório com essa quantidade de gente que eu estou falando para vocês. 1.000 aqui, 15 mil aqui. Certo? Agora, vamos supor que são equipes divididas de, 20 pessoas. Então eu tenho 1.000, eu tenho 15 mil, junta tudo isso daí, e agora divide tudo isso daí de 20 em 20. Cara, vai ter um monte de grupo. Então, esse monte de grupo pode tornar o efeito inviável de novo. Como ajustar para isso? Aí eu posso ajustar jogando por efeito aleatório. Então, a técnica de modelos mistos, né, ela vem para auxiliar nessas questões de corrigir para essas dependências, sem necessariamente explodir o modelo, deixando ele até inviável, às vezes, e fazendo com que você tenha que escolher uma outra técnica menos eficiente para correção de viés de clustering, né? Boa. Bom, acho que podemos avançar, né? Já, o chazinho já bateu forte já. Então, vamos lá.
Mas deu para entender, pô. Acho que o Luiz explicando fica 300% mais fácil do que eu falando aqui, né? Acho que esse livro está faltando Até informação, parece. cara, eu vou te O dizer. livro, ó, deixa eu defender o livro. O livro não é que o livro tá faltando informação, cara. Esse livro foi publicado em 2010, mano. Vou te falar que de lá para cá muita coisa aconteceu. Só para você ter uma ideia, a primeira edição do livro do Jost Wisk, que é o cara que praticamente o cara que fala sobre mixed models na área da saúde, se eu não me engano, foi 2006. Então, assim, o cara publicou, falou desse negócio em 2006. Esse livro é de 2010 e é do esporte. Eu estou falando do Jost Wisk, que faz isso para a área da saúde, tá? A gente sabe que o esporte, enfim, é uma sub-área, então a gente tem que emprestar coisas de lá. Então, as coisas, cara, elas vão vir. E tá aqui os conceitos. Os conceitos estão aqui. Mas eles estão ainda num ponto histórico do estudo de lesões dos esportes que talvez, de fato, não deu tempo de desenvolver tanto para saber tanto. Esses caras são os caras que a gente encontra em congresso, Ian Schreier. Esse cara é um papa da estatística das lesões dos esportes. Só que, de novo, esse texto foi escrito, aliás, esse texto foi publicado em 2010, foi escrito antes, né? Porque se foi publicado em 2010, quer dizer que foi escrito antes. Então, hoje, provavelmente, eles teriam uma atualização, tanto com qualidade de informação, e às vezes até com correção de algumas informações que estão aqui, muito, assim, talvez muito maior, né? Então eu concordo que talvez o livro, às vezes, deu um pouco de confusão, a gente já tinha conversado isso sobre outros capítulos, mas é importante a gente colocar coisas sobre o contexto para entender, de fato, a história da área, né? Então a gente está estudando aqui um bagulho que, isso aqui, esse livro, cara, ele possibilitou que muitos pesquisadores, por exemplo, em países que nem sabiam o que era epidemiologia e tudo mais, pudessem começar a fazer estudos, né? Então, assim, ele foi revolucionário. Na minha vida ele foi revolucionário porque foi por ele que eu fiz meu doutorado, mas no mundo ele foi revolucionário, tanto é que todos os autores desse livro hoje são as referências dos congressos de medicina esportiva que a gente vai. Todos, cara, acho que não tem nenhum aqui que não é, né? Mas tem essa questão da evolução da área, né? Então, talvez, aí você fala assim, pô, será que os caras não estão pensando em atualizar esse livro? Eu acho que sim, devem estar, devem estar. Espero que eles me convidem para ser autor da próxima. Aí ia ser top. Ia ficar mais claro. Mas Ia eu ficar acho mais que não claro. vai. Ia trazer em Ah, primeira. não, mas os caras também. Os caras agora já estão em outro nível, velho. É outra Sim, história. é. Vamos lá. O tópico seguinte é o tópico que fala de taxas de lesão, né? Eu acho que basicamente ele vai falar algo bem parecido com o que a gente já conversou um pouquinho, né? A única diferença, acho que ele traz um pouquinho aquele ponto de muitas vezes o que a gente usa para fazer a estimativa, né, dentro de uma amostra ali, a gente pega a frequência de lesões e divide pelo tempo de exposição total. Mas a gente poderia fazer essa análise com os dados individualizados, né? Mas muitas vezes isso não é feito por uma questão de viabilidade e também para manter a confidencialidade ali dos dados do atleta em si, né, de forma individual. E aí, quando a gente vai fazer a estimativa de incerteza para essa medida única, síntese, né, daquela amostra, ela assume, né? Eles falam que assume que os dados têm uma distribuição, um tipo de distribuição específica, que é a distribuição Poisson. E aí, se você viola a premissa da distribuição Poisson para fazer o cálculo do intervalo de confiança, aí você pode ter uma estimativa equivocada, né? E aí acho que ele até dá um exemplo ali da diferença que dá se você assume a distribuição Poisson ou não para calcular a estimativa de incerteza ao redor daquela taxa que você encontrou de lesão, né? E aí isso muda até se vai ter diferença significativa ou não entre os grupos. Então, um detalhe que é importante de se atentar na análise. E ele traz também, né, uma coisa que me chamou a atenção, ele traz também uma desvantagem de você utilizar essa medida síntese única, é que muitas vezes você não consegue captar clusters de indivíduos dentro da amostra, né? Às vezes tem sei lá, um grupo de indivíduos um subgrupo de indivíduos dentro da amostra que tem uma taxa de lesão maior ou tem uma diferença, né, entre pequenos subgrupos ali de indivíduos nas taxas de lesão. E como você tem uma única medida, você acaba não captando isso. Beleza?
alguma coisa nesse tópico? Cara, beleza. Sabe o que eu ia sugerir? Eu ia sugerir uma coisa. Porque esse daqui de injury rate e tudo mais, a gente já discutiu bastante mesmo. Talvez uma coisa ou outra nova que você trouxe. Agora, o que acontece, cara? Se a gente for discutir o capítulo todo, nós vamos entrar agora numa parte que é puta interessante, mas ela é um pouquinho pesadinha, que é a parte dos DAGs e da inferência causal, né? Eu não sei se ele fala exatamente de inferência causal, mas tá parecendo que fala. Porque ele tá falando de DAG, ele tá falando de mediação, né? Talvez ele não esteja falando exatamente de causa por causa dos ajustinhos, eu não sei se ele fala dos ajustinhos aqui necessários, mas de qualquer maneira ele está falando de uma path analysis, né, de um path analysis, de uma análise de caminho. Como essa parte aqui eu acho que é uma parte que interessa bastante um monte de gente aqui, e, enfim, é uma parte que também pode ser um pouco complexa para entender, eu sugiro que talvez a gente volte na próxima reunião discutindo essa segunda parte desse capítulo, que dá a chance também do pessoal reler o capítulo, sobre a perspectiva da primeira apresentação que teve e tudo mais, né? E aí daqui 2 semanas, né? Porque semana que vem seria um artigo, né? Então continua semana que vem o artigo, mas aí daqui 2 semanas, em vez de pegar o próximo capítulo, a gente continua com a segunda parte desse daqui, começando por... Escolha de covariante. Isso. Começando por esse tópico aí. O que vocês acham? Porque senão a gente vai ficar aqui até 9 horas, velho. Sim. Né? Tá bom? Fechou. Então, daqui 15 dias, escolha de covariante e, se der tempo, análise de mediação, né? Não, dá tempo sim. Mas acho que 1 hora para isso vai... Se a gente ficar 1 hora aqui, a gente vai até as 9. Acho que a ideia não é essa. A gente até passou um pouquinho do tempo, tá? A ideia é ficar estritamente no tempo lá, até por causa da aula do mestrado que começa às 8, né? Beleza. Mas antes da gente terminar, vamos ver se o pessoal tem dúvidas, se o pessoal gostaria de falar alguma coisa, né? Antes da gente encerrar. Alguém gostaria de colocar alguma coisa, dúvida? Dúvida, sugestão, a gente tá aberto aí a sugestões de vocês também. Cadê o Hugo? Não tá aí o Hugo? Bora, Hugo, não tem dúvida hoje, pô? O Hugo é nosso parceiro, tá aí. Então, tem a Marina apareceu hoje também, legal, a Thaís está aqui, legal que a Thaís está aqui, a Harumi também apareceu, muito legal, o pessoal aparecendo nas reuniões aí. Obrigado aí pela presença de vocês, eu acho que se não tem dúvida e tal, acho que a gente pode encerrar, não? Sim. Beleza. Então... Vai dar então 1 é hora isso. certinha. Então tá Gente, vendo? só queria agradecer. Eu tô meio que chegando agora. Eu tô chegando agora. Mas eu não sei, assim, para mim é muito diferente esse tipo de reunião. Tô bem acostumada com as reuniões da Ana Maria, então até para conhecer tipos diferentes de grupos de estudo, por isso que eu tô aqui, tá? Também porque eu conheço o trabalho do Luiz, eu admiro bastante, então acho que tem boas coisas aí que eu posso compartilhar com vocês e também aprender muito. Então, obrigada pela oportunidade de ter aberto, ter me mandado os links, e eu vou compartilhar com vocês o material que eu tenho, das publicações, e a gente pode vir discutir, porque é um processo, se fala para vocês, tem a mediação, a gente publica e tudo mais, mas você passa um tempo sem fazer, você esquece. Então, sempre voltar fazer esse exercício de o que você realmente fez, por que você fez é interessante. Hoje minha internet estava meio ruimzinha, por isso que eu tô sem câmera, tá? Mas é isso. Vou voltar nas próximas. Me aguardo. Não, tranquilo, vai ser um prazer. Mas lembrando que não é sempre igual, porque de 15 em 15 a coisa muda um pouco o toque, né? Porque uma semana é capítulo, uma semana é artigo. E agora a gente entrou numa parte do capítulo que ela é densa mesmo, tá? Então, normalmente a gente faz essas reuniões mais pensando em coisa clínica e tudo mais. Agora, se a gente está falando de estatística, né? Como a gente também tem o objetivo de
de fazer as discussões para pesquisador, né? Então essa parte mais de estatística acaba ficando um pouquinho mais pesado e um pouquinho mais puxado para a parte de pesquisa. Mas daqui a pouco essa parte do capítulo passa, né? Daqui a pouco nós vamos começar a falar de prevenção, e aí a coisa fica mais clínica, e nos artigos também, normalmente, a gente tenta dar um foco um pouco mais clínico para os resultados que tem lá. Então, assim, é diferente, mas não é sempre assim, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Acho que a cada 15 dias a reunião tem um tópico, tem uma levada um pouco diferente, até porque a temática é diferente, né? É livro e artigo, livro, artigo, e por aí vai. Mas brigadão, cara, super bem-vinda. Obrigada, viu? Tá. Não, Para mim, assim, aqui eu falo que a USP ela não é forte na parte de estatística. A gente faz muito sozinho e, sei lá, eu fiz no começo do meu mestrado, depois uma parte do doutorado, mas não é muito. A gente não tem esses tipos de discussões por aqui. Então, para mim, também é um universo que é uma hard skill aí que eu preciso me aprofundar e pegar. Mas é muito bom poder ter isso dentro dos capítulos, as conversas, e depois também poder entender isso dentro de um contexto clínico, um artigo, enfim. Então, podem ficar tranquilos quanto a isso. Segue o fluxo de vocês que eu estou aqui. Beleza, legal. Mas a gente tem certeza que vai aprender um monte com você também. Então, pode trazer as dores lá da área de ombro, da área que vocês estudam lá, que a gente discute aqui também. Vai ser um prazer e com certeza vamos aprender bastante com você e com o teu grupo também. Chama a galera, fala pra galera vir. E a gente quer o artigo que você disse que ia mandar pra gente, tá? Já pedi pra ela olhar. É isso aí. Bom, galera, vamos finalizar então. Acho que a Pâmela, você que tá coordenando aí a parada? Já falava toda do nosso Luiz Augusto, pô. Então vai lá, Luizão. Dá aquele encerramento master que só você sabe fazer. Só eu sei fazer, blogueirinho. Então arrasta para cima, pessoal. Brincadeira. Bom, obrigado aí pela presença, pessoal. Hoje é a nossa primeira reunião do semestre, né? A gente fica à disposição, caso vocês tenham alguma sugestão, crítica também. E a gente se vê na próxima semana. Não deixem de deixar o like aqui embaixo. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tem só que parar a gravação, Ana. Sim, reza aí para ir para algum lugar que eu descubro onde tá depois. Mais fácil é descobrir para onde ir, porque guardar